Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produto vetorial. Então, sejam os vetores U, x de U, y, z de U e v descritos dessa forma, nós temos que o produto vetorial de U e v é um vetor determinado pelo determinante dessa matriz, onde esse IJK é a nossa base canônica. A primeira linha, a segunda linha da matriz aqui são os elementos do vetor U e a terceira linha da matriz são os elementos do vetor V. Então, o determinante dessa matriz vai resultar num vetor por conta da base canônica e esse vetor é o produto vetorial desses dois vetores. Então, nós temos o seguinte, aqui a gente pode fazer por Sarros ou pode fazer por Laplace. Aqui para produto vetorial eu gosto de fazer mais por Laplace. Como o Laplace exige que nós aplicamos a Laplace em uma fila, nós vamos aplicar aqui em produto vetorial o Laplace nessa fila, na primeira fila. Sempre a gente aplica na primeira fila no caso de produto vetorial. Logo nós temos o seguinte, o determinante obtido por Laplace, ele é igual a um somatório, dos seus elementos, do produto entre os seus elementos A e J, isso vezes os seus cofatores A e J. Então esse somatório aqui é a equação que calcula o determinante perante Laplace. Tranquilos? Então, fazendo isso, a gente vai aplicar primeiro nesse elemento, posição dele, o elemento é o I, ou, vamos ser redundante, vai ser o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, vezes o cofator dele, que é o elemento A1 também. Isso, aplicando no primeiro, agora aplicando no segundo, o somatório, mais o elemento A, primeira linha, segunda coluna, vezes o cofator desse elemento A, primeira linha, segunda coluna. Mais, aplicando no terceiro aqui, o elemento A, primeira linha, terceira coluna, vezes o cofator A13, que é o cofator relacionado com esse elemento. Então, o elemento A1, nós temos aí, o elemento A1 é o próprio I. E o cofator do elemento A1, relativo ao elemento 1, é o menos 1 elevado à posição do I, 1 mais 1, que multiplica a matriz onde esse I não está nem na linha, nem na coluna. Então fica a matriz Y de U, Z de U, Y de V, Z de V. Isso mais o elemento A12, que é o elemento J, que multiplica a matriz, o cofator do elemento J, associado ao elemento J, que é menos 1 elevado à posição do elemento J, primeira linha, segunda coluna, 1 mais 2, que multiplica a matriz onde o J não está presente nem na linha, nem na coluna. Então, sobraram esses 4 elementos. Isso mais o terceiro elemento, que A13 é o K, que multiplica o cofator menos 1 elevado à posição dele, mais 3, que multiplica a matriz. Não está nem na linha nem na coluna, x de U, y de U, x de V, z de V. Então, aqui nós vamos ter o elemento de I, que é a coordenada de x. Aqui nós vamos ter o elemento com o coeficiente de J, que é a coordenada de Y. E aqui nós vamos ter o elemento com o coeficiente de K, que é a coordenada de Z. Um exemplo, sei lá, vamos pensar no vetor U
com 1, 2 e 1. E vamos pensar um vetor W aí com menos 2, 1 e 0. Aí. Para a gente fazer o produto vetorial entre os dois vetores, nós vamos montar a matriz. I, J, K, padrão. Como é o primeiro elemento são os elementos do vetor U. Primeira linha. Segunda linha, os elementos do vetor W. E aí agora, se você resolve por sarros, também você chega lá. Se você resolve por Laplace, eu gosto mais de resolver por Laplace, por quê? Porque eu já tenho separado as componentes de I, de J, de K, que são as coordenadas de X, Y e Z. Então aqui, ó, vai ficar, vou começar aqui com o próprio I, que multiplica menos 1 elevado à posição dele, né? 1 mais 1, que multiplica a matriz aqui, 2, 1 e 0. Mais o J, né? Aplicando na segunda linha, que multiplica menos 1 elevado à posição dele, 1 mais 2, que multiplica a matriz, né? O J tira a linha, 1 menos 2 e 0. Mais, né? O K, que multiplica menos 1 elevado à posição dele, 1 mais 3, que multiplica a matriz, 1, 2, menos 2 e 1. Tá aí. Então, esse vetor gerado pelo produto vetorial de U e W, ele vai ser igual. Primeiro, nós vamos ver aqui. Menos 1 elevado ao quadrado, que é 1 mais 1 é 2, vai dar 1. Então vai ser I que multiplica o determinante da matriz. 2 vezes 0, 0. Positivo, né? Negativo. 1 vezes 1, então vai ficar 0 menos 1. Próximo aqui. Menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então vai ficar menos J, que multiplica a matriz, 1 vezes 0, 0. Menos vezes menos mais, 1 vezes 2, 2. Mais menos 1. 1 mais 3 é 4. Menos 1 elevado a 4 é 1. 1 vezes K, K. K vezes 1. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Então aqui nós vamos ter o vetor U vetorial W é igual menos I, né? Menos 2J 5 mais 5K. Então esse é o vetor produto vetorial. Então esse é o vetor gerado pelo produto vetorial de U e W. Passando isso para a expressão normal, expressão reduzida, U vetorial W é igual então menos 1, menos 2 e 5. Tranquilos? Agora pode ir.